Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live de sábado. Hoje uma live muito especial, com uma convidada muito especial também, e também a presença das nossas amigas do Centro de Estudos Fênix. Vou apresentar aqui para vocês, né, já são bem conhecidas. Primeiramente, mudando a ordem, né, da última vez, nós vamos aqui apresentar a Anne Scott. Olá, boa noite, Demis, boa noite a todos. Boa noite, Anne. Prazer estar de volta mais uma vez no teu canal, fazendo... Prazer é nosso. Aumentando a nossa parceria, muito bom estar aqui de novo. Excelente, é uma satisfação mesmo. Queria fazer uma descrição da nossa convidada, falar um pouquinho a respeito dela, com certeza os nossos amigos estão bastante curiosos. Essa nossa convidada hoje é uma amiga muito querida, uma pessoa muito especial, a Rebeca. A Rebeca já veio aqui no Brasil, já umas 2 vezes. Ela participou de um evento promovido pelo Juliano Posati, que foi o Congresso do Circo, lá em 2018. Depois ela veio de novo, no ano seguinte, participar do Encontro Mundial dos Guardiões da Humanidade, de 2019, que é um evento promovido pelo Robson Pinheiro, anualmente. E ela vem, inclusive, esse ano de novo. Vem virtualmente, porque o encontro será virtual ainda. No próximo Encontro Mundial dos Guardiões, que vai ser agora, se não me engano, no final de outubro, posso estar enganada, mas enfim. Então, vamos falar da Rebeca, vamos apresentar a Rebeca. A Rebeca Hardcastle-Wright, ela é PhD, americana, ela é pioneira e especialista em exoconsciência e presença extraterrestre. Ela é dedicada à criação de uma civilização exoconsciente co-criada com humanos, extraterrestres e seres multidimensionais. Vocês podem estar achando estranho esse termo, exoconsciência, né? Pois ela foi a pessoa que cunhou esse termo, e vocês vão ver que, na verdade, ela deu um nome para algo que a gente pratica, que é algo que a gente comenta, mas acaba classificando de formas diferentes. Então, é muito interessante a gente trazer alguém que cunhou uma classificação, que, na verdade, é algo que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Então, além dela ter cunhado o termo exoconsciência, ela fundou o IEXO, que é o Instituto da Exoconsciência, o Instituto de Exoconsciousness, né, para ajudar contatados a se tornarem empreendedores em tecnologia, ciência, comunicação, agricultura, arte e cura, em cocriação com essas inteligências de fora do planeta. Ela tem um site, depois a gente pode até colocar, deixar correndo aqui. O site está em inglês, é exoconsciousness.com. Tá? Então, o objetivo do site é ser um portal... Está na descrição do vídeo. Ótimo. O objetivo do site do Instituto da Exoconsciência é justamente ser um portal onde pessoas que têm experiências, porque hoje muitas pessoas que são contatados, que têm experiências com seres, sejam dimensionais, seja com extraterrestres, recebem informações de terapias diferentes, mudanças tecnológicas que podem ser feitas, técnicas de cura, muitas formas de arte diferentes, e muitas vezes não conseguem contatar com outras pessoas que tenham interesse nisso, e também não conseguem ter um financiamento para desenvolver esses projetos, né? Então, essa plataforma, ela divulga essas pessoas para que a gente se encontre lá. Então, é um trabalho muito legal que vale a pena a gente conhecer. Essa é a minha bio da Rebeca. Muito bem, gratidão. E agora eu vou apresentar aqui a nossa grande amiga, parceira do canal Denis Viana Mundo Secreto, Thaís Akashimoto. Já cheguei com um tchauzinho aqui, porque senão eu sei que me põe para fora, gente. Boa noite, pessoal, com tchauzinho de pinguim de Madagascar para todo mundo. Excelente, excelente. Thaís, mais que necessária, mais que necessária. Deixa eu colocar aqui. Antes, vamos cumprimentar aqui alguns amigos, né? Antes de nós começarmos aqui, já chamando a nossa convidada. A Selma Barbosa Santos Ferreira, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. A Vera Lúcia, boa noite, amigos, muito boa noite. Aqui o David Israel, muito boa noite. Gratidão a todos os amigos também do Facebook que estão prestigiando as nossas lives. A Neuci Lemos Vani, boa noite. Anne, família, Viana, gratidão. E a Thaís também, esqueceu de você, Thaís. Acontece, vamos para o próximo. A Bernadette Rodrigues. Só para você dar um oi, estou com visitantes, vou assistir mais tarde. Tudo bem, depois mais tarde você assiste, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui.
A Selma Santos Ferreira, boa noite a todos. Também gratidão aos nossos amigos portugueses, europeus, que estão prestigiando nossas lives, né? Muito mais ainda pelo fuso horário, né? Que lá já é quase de madrugada. E eu sei que tem portugueses, italianos que estão aqui nos prestigiando. Também amigos dos Estados Unidos, do Japão, até do Japão, viu, Thaís? Meu Anny? Até do Japão. Eu sei que prestigiam aqui, estão acompanhando o nosso canal. A gente fica muito feliz mesmo. Gratidão também aos nossos amigos moderadores que estão no chat aqui auxiliando as nossas lives. A Deise Aparecida Jaques, muito boa noite. E agora, sem mais delongas, vou aqui apresentar a nossa convidada especial, a Rebecca Hardcastle. Hello. Hi, Rebecca. We're so pleased to have you with us today. I'll say everything in English and then in Portuguese. Sometimes I forget the Portuguese and then translate. Eu estava, gente, dando a boa noite para a Rebeca e falando para ela assim que, em princípio, eu vou estar falando inglês com ela o tempo inteiro e traduzindo o que eu falo logo em seguida. E quando eu esqueço, a Anny me traduz, né? Claro, uma complementando a outra. Pois é. Então, pode colocar ela aqui, Demis. Quer começar com qual pergunta? Pode ser eu, pode ser a Anny. Pode começar com a Anny. Deixa a minha mais para frente. A Anny está no mundo. A Anny está muda? Para ela começar a contar um pouco da história dela, como é que ela chegou nesse termo de exoconsciência para explicar isso? Ok. So, could you please tell us how did you come up with the term exoconsciousness and what it means? I was actually given the word exoconsciousness. It came to me in the early 2000s. And Annie, let me know how long to talk and then to translate. Ok. So. Ela está dizendo que ela, na verdade, ela recebeu essa palavra, isso lá no início dos anos 2000. So I was a single mom with kids, and they were still at home going to school. And one morning I had to go to work and they had to go to school. And Annie, okay. And I woke up knowing I was going to have a busy day, and I hit my snooze button on my old clock radio. We have old clock radios back then, and I fell back on the pillow, and the word exoconsciousness came in my body, in my whole body. Ok. Ela estava dizendo, então, que ela era uma mãe, tinha só os filhos, era só ela com os filhos, e ela acordou um dia cedo, sabendo que ia ter um dia de trabalho pela frente. Então, o alarme tocou, ela tinha um rádio-relógio naquela época, ela apertou a soneca e ficou naquela assim, pensando, tem que levantar, porque ela tinha que trabalhar, as crianças tinham que ir para a escola. E quando ela deitou de novo no travesseiro, ela sentiu essa palavra no corpo inteiro. Então, não foi algo que ela ouviu, ela sentiu essa palavra. Okay. But the word appeared for I think for several reasons. One reason is because I am a childhood experiencer of extraterrestrials and psychic phenomenon. Uhum. Ela diz que ela imagina que essa palavra tenha aparecido por várias razões. Uma delas é que ela, como criança, ela foi uma contatada. So, in a real sense, I've really never known life without ETs and psychic phenomenon. E que, na verdade, ela nunca conheceu uma vida que não houvesse esse contato extraterrestre ou com fenômenos psíquicos. And the second reason is because I had spent so many years trying to find out what happened to me as a contactee. E outra razão foi que ela passou muitos anos da vida dela tentando entender o que acontecia, o que eram esses fenômenos de contato dela, né? O que eram essas experiências dela como contatada. And the third reason is because
I had been with people who were craft researchers, so UFO researchers. I've been in the UFO field. But for me, I always had this unexpressed knowledge that it was about consciousness, that consciousness was the key ingredient. Tá. E ela imagina que a terceira razão foi que ela estava desenvolvendo, ela estava trabalhando junto com pesquisadores que pesquisavam o fenômeno UFO, né, o fenômeno dos OVNIs, dos objetos voadores, né, mas pesquisavam esse fenômeno como as naves. Mas para ela sempre teve a certeza de que era um processo de consciência. Então, a consciência sempre foi a chave para esse contato. So I would say for non-Indigenous people, exoconsciousness is something that we talk about now. We talk about our cosmic consciousness. And I don't think there has been a time before this when Western non-Indigenous people talked about this. We just didn't talk about it. Então, ela comenta assim que para pessoas não indígenas, né? Então, falando de pessoas ocidentais não indígenas, exoconsciência é algo que a gente não falava, mas que, na verdade, sempre aconteceu. Então, do ponto de vista dela, esse processo sempre esteve aqui, mas é algo que a gente só está falando sobre isso agora. So in many ways, exoconsciousness is very similar to indigenous peoples, maybe from the Amazon or Native Americans here in America, indigenous peoples' cosmic consciousness. And this is how we who've been separated from that knowledge express cosmic consciousness. Então, está falando que do ponto de vista dela, exoconsciência, da forma como a gente está abordando, não é diferente daquela consciência cósmica, da consciência cósmica que todos os índios, né, têm, sejam índios da Amazônia, sejam índios da América do Norte, eles têm essa consciência cósmica como algo natural, mas isso foi tirado de nós ocidentais, então era algo que a gente não sabia que existia, porque houve uma ruptura, né, para nós. So some of the difference is that indigenous people have rituals and folk and stories and a history of contact that we non-indigenous do not have. As pessoas indígenas, eles têm rituais, me ajuda, Thaís, faltou o termo. Eles têm rituais que facilitam esse contato, né? Algo que nós ocidentais não temos. So that's been something that we're starting to weave together now, with everyone telling their story, talking about their contact. We're starting to create that archive or library of this history of contact. E isso é algo que a gente está começando a construir agora, através do compartilhamento de experiências. Então, todo mundo que tem essas experiências de contato, seja da forma que for, está criando um arquivo, uma biblioteca das experiências e compartilhando com os demais. And the other thing that's been, I think, of benefit with non-Western people dealing with exoconsciousness is that we've brought that scientific slant to it. We brought that scientific filter and lens to understand it. E ela imagina que outra dificuldade que nós, os ocidentais não indígenas, que dificulta a compreensão desse processo, é que a gente sempre colocou tudo dentro de uma redoma científica. Então, a gente coloca esse aspecto do científico, da ciência, para interpretar tudo aquilo que chega para nós como lendas. So, not only are we collecting stories, but we're also collecting scientific data. So the neuroscience of contact and the physical reactions of contact and the psychological changes that people go through in contact. All of that scientific information is becoming part of our Western library of contact.
E agora, o que eles estão fazendo não se resume a juntar histórias, mas eles também estão coletando dados de informação que se pode assumir como científicas sobre os efeitos desses contatos. Então, está se vendo, estão fazendo análises do impacto psicológico do contato, de dados sobre a neurociência, sobre os neurotransmissores associados ao contato. Então, os impactos no corpo físico e nas emoções produzidas pelo contato. Então, está sendo feita não simplesmente uma coletânea de histórias de contato, mas uma coletânea, uma montagem de uma base de dados científicos advindos desses contatos. So exoconsciousness as a concept and a community is helping to create a new scientific understanding of cosmic consciousness. Então, a exoconsciência é uma definição que ajuda a criar uma comunidade e definir uma ciência com base nesse contato. I was on mute and I didn't notice. Desculpa, eu estava no mudo e não percebi, tentando falar contigo. I'm sorry. Do you have already data on how people change physically, psychologically, and in terms of neuroscience? What are the changes we experience when we have contact? I'll just say it in Portuguese. Então, a minha pergunta agora, com base no último comentário dela, foi quais são as mudanças que as pessoas experimentam e que eles estão catalogando cientificamente em termos psicológicos, físicos e neurológicos após ter um contato. Sintomas, né, no caso, né, Thaís? Quais são essas reações e sintomas, né? The best scientific knowledge about exoconsciousness and its scientific impact has been the FREE study, the Edgar Mitchell Foundation, the FREE study. Também estava mudo. O impacto científico mais importante catalogado foi o estudo FREE, que foi desenvolvido pelo Dr. Edgar Mitchell. So that was surveying 5,000 people in 100 countries about their contact. E nesse estudo foi feito uma avaliação de 5.000 pessoas em 100 países sobre esse contato. And what it turned, so this is survey information as to how they were physically and sensory, what that impact was on them. E foi uma pesquisa, realmente, foi feito um questionário pedindo às pessoas que elas descrevessem como elas tinham se sentido, qual era o impacto, qual a interpretação delas pelo contato, ou após o contato. Yeah, so there definitely was a physical scientific, if you would call the survey scientific, and it was a scientific survey, there was definitely among the contactees a physical transformation that happened to them. E eles descreviam, assim, foi uma pesquisa, um questionário, mas foi um questionário científico. Então, sim, a gente pode dizer que foi uma pesquisa científica e definitivamente as pessoas contatadas informavam que tinham percebido mudanças físicas nelas após o contato. And the most dramatic physical transformation was through healing. So they were literally, one woman talked about being healed of breast cancer, just different illnesses that they had, that the contact had actually enabled their healing to accelerate. E com certeza a manifestação, a transformação física mais constante relatada foi sobre curas. Então havia várias histórias, por exemplo, uma mulher relatou que tinha tido a cura de um câncer de mama. Boa parte das pessoas dizia que, de certa forma, o contato extraterrestre permitia a aceleração dos processos de cura, seja do que fosse. Although it wasn't addressed in the survey, many
many contactees talk about the impact of they feel their DNA is changing. So epigenetics we can change our environment, we can change our diet, and we can change our emotions, and we can actually change our DNA. But this was talking about this exposure to an extraterrestrial presence actually changing DNA, like epigenetics. Uhum. Ela diz, apesar disso não ter sido algo buscado na pesquisa, muitas pessoas relatavam que sentiam que o seu DNA tinha sido modificado. E ela está falando um pouco sobre epigenética. Então, a epigenética nos fala que quando a gente muda o nosso ambiente, os nossos hábitos, a nossa dieta, isso modifica a forma como o nosso DNA se apresenta. Então, então ela falou alimentação, meio ambiente, dieta, emoções, e que o que as pessoas falavam é que o impacto desse contato realmente fazia com que elas sentissem que elas estavam com um DNA diferente, algo então semelhante ao que a gente conhece como epigenética. The second area that turned up was this. I say this is neurological. So 60% of those surveyed, I believe, said that they were not psychic before contact. Uhum. Outra área que ela disse que também houve bastante mudança, ela vai chamar de neurológica, porque 60% das pessoas diziam que não eram médiums antes do contato. And then after contact, they all developed these very robust, strong psychic abilities, telepathy, clairvoyance, different types of clairsentience, ability to telepathically communicate with other humans, with ETs. E que após o contato, essas pessoas desenvolveram muitas habilidades que a gente chama, né, de para possibilidades, para sentidos. Então, clarividência, telepatia, clarisciência, seja com essas entidades extraterrestres ou de modo geral. And the third thing that was very interesting is many of them weren't religious. So they didn't have, say, a spiritual orientation prior to contact. E outro aspecto foi o religioso. Ele está dizendo que a maior parte das pessoas não era particularmente religiosa, né? Não tinha essa ligação antes do contato. And then after the contact, they developed a very deep spiritual nature and began to express it out into the cosmos, into nature, into relationships with other people. And maybe because of language, religion was the only way they could express it, but that religious language began to kind of bubble up from the experiencers. E que depois do contato, eles desenvolveram uma natureza profundamente espiritual. E isso se dava através de se expressar desses contatos com a natureza, com as outras pessoas, com as outras relações, com o cosmos. E ela está dizendo assim, que talvez pela língua, a forma de expressar isso seja por forma religiosa, mas, na verdade, assim, era uma expressão muito ampla dessa possibilidade, vamos chamar de espiritualista, né, do contato espiritual que as pessoas começava realmente a brotar depois do contato. And then probably the most surprising aspect of the survey was that the people surveyed had a positive experience in contact. E certamente uma das respostas mais surpreendentes foi que as pessoas ouviam esse contato de uma forma muito positiva. So here, especially in the United States, and I can't speak for Brazil, but in the United States, there's a very heavy overlay of negative, traumatic, scary contact.
E ela está dizendo assim que ela não pode falar pelo Brasil, mas nos Estados Unidos existe uma sobreposição desse contato com uma forma muito negativa, muito ruim, né? Então, eu vou trazer, não que ela tenha dito isso, mas assim, é aquilo que a gente costuma chamar aqui no Brasil de abdução. É aquele processo forçado, negativo, contra a vontade da pessoa, em que a pessoa tem experiências muito ruins. Essa é a essência do contato americano, tá? Diferente do que a gente costuma ter relatado aqui no Brasil. Por isso que ela diz que é surpreendente que, mesmo tendo sido um tipo de contato negativo, as pessoas depois relatavam isso como uma experiência positiva. Só uma coisinha, pergunta para a Rebeca se esse tipo de contato positivo é agora, é recente, porque antigamente era só negativo, ou surgiu já faz tempo, só para a gente ter uma ideia se é algo recente, de agora mesmo, ou se é algo que nós já presenciamos há tempos, se é uma mudança paulatina, gradual. Gratidão. Rebecca, would you say that the positive contacts are more recent, or would you say that it's always been like that from decades ago, or would you say they started as pretty much negative contacts and then they became more positive contacts in recent years? Do you have that information? Do you mean in terms of the survey or in terms of the tracking of contact? Tracking of contact. Okay, so we could go back to the early 40s, actually into the 30s, the 40s, the 50s especially. That was an era of what was called the Space Brothers contact. And that was always a very benevolent and kind type of contact. Ela está fazendo uma linha histórica, então ela está dizendo que lá nos anos 30, 40 e 50 do século passado, especialmente nos anos 50, o tipo de contato, de relato de contato que havia eram com os irmãos do espaço, e que eram sempre um tipo de contato muito positivo e benevolente. And then I would say publicly going into the 90s, the 80s and 90s, we began to hear a lot more about negative contact. E depois, mais publicamente, a partir dos anos 80 e 90, a gente começa a ter muitos relatos de contato extremamente negativo. And much of that has been explored by a community called the MILAB, M-I-L-A-B community, as military types of abductions. E isso foi muito explorado por uma comunidade que ela chama de MILAB, que MILAB é uma sigla para abduções militares. Tá? Also, in the going into the 60s and 70s, there was and 80s, there was a very strong mind control program that was going on with MK Ultra and different intelligence programs of learning, especially post-war, as that information started to ramp up into experiments where people's minds were being experimented on, and possibly these images of contact being placed into their mind. Ela está dizendo que nos anos 60, 70 e 80 havia muitos experimentos de controle mental sendo feitos nos Estados Unidos através de vários programas governamentais, então especialmente o MK Ultra, que é um que foi bastante falado, ficou bastante conhecido, e isso vem, né, no pós-guerra, que hoje a gente sabe que no pós-guerra esses programas começaram a ser bastante utilizados, bastante experimentados, e ela imagina que boa parte dessas imagens, dessas informações de contatos ruins, também podem ter sido implantados na memória das pessoas, como uma forma de controle mental. So all of this negative abduction, Hollywood started to do all the abduction movies, TV abduction movies, scary things. So all of this library of traumatic contact then is compared to the survey, the free survey, which said, over 83 or 84%
have benevolent, positive contact, and they do it again. Então, dizendo assim, que aí, nessa época, então, depois dos anos 80, vem Hollywood, né, fazendo os filmes de abdução, então, e também filmes para TV, com essa ideia da abdução como sendo uma coisa extremamente ruim, né, e forçada. Então, ele se surpreende quando vem a pesquisa deles, do estudo Free, mostrando que 83%, 84% das pessoas relatam experiências positivas e querem repetir essa experiência. Ok. So it would be reasonable to assume that it has been a plan to invert our perception of the ET experience and prevent humanity as a collective to enter the exoconsciousness mentality, something like that. I'll say it in Português. Então, o que eu perguntei para ela é que, assim, com base nisso, então, dá para se supor que tudo isso foi feito como uma forma de evitar que os seres humanos se expandissem no sentido da exoconsciência, que é o tema do trabalho dela, porque isso, na verdade, nos levaria para ascensão planetária, para uma linha de temporal positiva, esse tipo de coisa. Então, foi essa a pergunta. I think the inversion of the benevolent contact experience that you note is for a few reasons. Number one, human consciousness is a big resource that certain factions want to control. Bom, ela está dizendo que essa mudança do contato positivo que a Thais mencionou e que eles observaram pode ter acontecido por várias razões. A primeira dela é que a consciência humana é um recurso muito importante, né? E por isso ele precisa ser controlado. So, for exoconscious, we hold the right to go out into the field of consciousness and be a multidimensional human, have a multidimensional consciousness. And some forces don't think that's a good idea. Mm-hmm. That's letting the kids run out of the house without supervision. Então, está dizendo que através da exoconsciência, a gente ganha o direito, né, de se tornar um ser humano multidimensional. Então, a gente entra nesse campo multidimensional e esse campo fica aberto para nós. Então, é como, para algumas pessoas, né, para alguns controladores, essa pode não ser uma boa ideia, é como deixar as crianças brincar na rua sem supervisão. The second reason, one of the possible second reason is that we have back engineered ET craft, we have captured ETs, we have developed their technology, and now we own parts of their technology, and we don't want anyone else to have access to the ability to have contact in order to do that. Yeah. Uma provável segunda razão é que nós, humanos, já conseguimos capturar extraterrestres e naves extraterrestres e fazer engenharia reversa e construir as nossas próprias. Então, muito provavelmente não seja uma boa ideia permitir que esse contato aconteça com qualquer pessoa que tenha acesso a essas mesmas informações. Just to add to that, I think, I know that we are going into an era right now where we will see the reality of many back-engineered ET technologies come into our culture. Yeah. E a gente está entrando numa era agora, muito provavelmente, em que essa tecnologia extraterrestre da qual foi feita essa engenharia reversa, ela vai começar a ser liberada, vai começar a aparecer e fazer parte da nossa cultura. A third possible reason is because perhaps governments have agreements and contracts with only certain ET races that they're honoring.
if they honor things, that they're honoring. And that because of that, they only wish humans to have an awareness of one little narrow slice of extraterrestrial reality instead of a whole field of consciousness, of exoconsciousness. Eu me perdi porque eu fui olhar o chat. Não faça isso. Então, ela está falando que, assim, uma outra possibilidade é que, a terceira possibilidade é que alguns governos, vários deles, podem ter feito acordos com raças específicas. E aí eles só querem, então, que as pessoas tenham consciência dessas raças com quem eles fizeram acordos e que a gente não saia percebendo que existem muitas outras raças com quem a gente pode entrar em contato também. Thank you. And I think a fourth reason is maybe because, you know, many people have talked about this, but it could be because that the Earth is being invaded by ETs is a way to have a global happening. So COVID is a global happening, and it caused a lot of new technology to come forward. An ET attack would be another global happening, and it will need that UFO ET narrative will have to be managed when they do that up. E outra razão, a quarta razão, que muitas pessoas têm comentado sobre isso, é que essa invasão extraterrestre poderia ser um evento global. E ela citou o exemplo que, com esse vírus que a gente está vivendo, é um evento global. Então, que se a gente considera que essa invasão extraterrestre vai ser um evento global e que vai trazer nova tecnologia, isso precisa ser um evento que vai ser controlado. Então, a narrativa precisa ser controlada para que isso aconteça. And I would say another reason to invert the narrative is because it's much easier to control people's thoughts about an issue or an experience if you scare them. E, finalmente, uma última possibilidade é que fica muito mais fácil da gente controlar os pensamentos e os sentimentos das pessoas, né, do povo, se essa narrativa for feita através do medo. And Hollywood television is the news, is social media. It's very good at hooking our fear. E que a mídia, as redes sociais, né, tudo isso são instrumentos muito bons. Cinema, TV e redes sociais, elas são muito boas, né, em fisgar e controlar o nosso medo. So by listing all those things, those 6 things, it's a very layered. It's very layered. It's not a simple answer. There's many. It's like there's many people in the card game playing different cards. Ela está dizendo que não é uma resposta simples, e que são muitas camadas sobrepostas. Então, é como tem muitas pessoas jogando e cada uma tem as suas próprias cartas nesse jogo. Então, por isso que fica tudo tão segmentado e tão sobreposto. Okay. We love to talk in the channel about the Secret Space Program, and we already interviewed Tony Rodriguez, the whistleblower, and Elena Danaan, which is from a different perspective. To your knowledge, how much of it is fact and what is fiction? All said in Portuguese. Eu acabei de falar para ela que a gente adora falar aqui no programa, do Programa Espacial Secreto, que a gente já entrevistou o Tony Rodrigues, a gente já entrevistou a Elena Danaan trazendo uma outra perspectiva, e aí eu perguntei para ela, no conhecimento dela, o quanto disso é fato e o quanto disso é ficção. I've followed the Secret Space Program since the early 2000s when the Secret Space conferences began. And there's just too much evidence for the fact that
number one, there's so much missing money unaccounted for in the American defense budget. It's Catherine Austin Fitts. Did your guest talk about Catherine Austin Fitts? No, yes? No. So Catherine, I'll stop here and then... Yeah. Ela está dizendo que ela acompanha essas informações sobre o Serviço Espacial Secreto desde o início dos anos 2000, quando eles começaram a fazer as conferências sobre o Serviço Espacial Secreto, e que existem evidências demais para a gente achar que isso é ficção. Principalmente, tem muito dinheiro faltando dentro do orçamento das Forças Armadas, né? Então, isso é o primeiro alerta. E ela está falando dessa pessoa, da Catherine, que queria saber se a gente já tinha falado sobre ela. Okay. So she has done research with a university professor in America that's looked at the missing Pentagon money, the missing budgetary money from the United States budget. And they're figuring it at $90 trillion missing since the early 90s. Então, essa pesquisadora, ela começou a investigar os orçamentos do Pentágono desde o início dos anos 90, e eles chegaram a uma soma que são 9 trilhões de dólares que desapareceram do orçamento. Interessante. Very interesting. So, a lot of that money was spent on underground installations. Muito desse dinheiro foi utilizado para a construção de instalações subterrâneas, né, os dumps. And much of it was spent, though, on secret space programs. But we have to understand that the underground installations and the secret space programs are a connected system. Então, ela está dizendo assim, que uma parte desse dinheiro foi usada para construir essas instalações subterrâneas e outra parte para o sistema espacial secreto. Mas o que a gente não pode perder, né, que a gente tem que entender, é que esses dois segmentos, programas espaciais secretos e instalações subterrâneas, elas são interligadas, elas fazem parte do mesmo processo. So, there definitely is a secret space program. Are you particularly referring to the jump rooms and that sort of thing? Is that what you're referring to? No, I'm just asking in general, because some people say it's just fiction. Those memories, what whistleblowers tell are just implanted memories. None of that is real and things like that. So that was mainly the question. I'll say it in Portuguese. Ela estava perguntando do que especificamente eu estava perguntando, e o que eu expliquei é que assim, a gente queria saber o quanto no conhecimento dela o programa espacial é real, porque tem gente que fala que assim, nada disso é real, todas as memórias dos denunciantes foram, na verdade, implantadas pelos programas de controle mental, e na verdade eles estão tudo viajando na maionese e nada disso existe. I do believe in mind control. I think mind control is incredibly strong and powerful. I also believe in sometimes whistleblowers are counterintelligence. So they're there to confuse the narrative. So there's the truth, and then there's what's brought out as something to make you confused about the truth. And then there's counterintelligence, which is these fabulous stories that further confuse you. I equate the secret space program. Oh, go ahead. Ela está dizendo assim que definitivamente ela sabe, ela acredita no controle mental, ela sabe que isso é muito forte, muito desenvolvido, então alguma coisa pode ser implantada, mas ela também acha que tem coisas que podem ser verdadeiras, né? Tem a verdade que é trazida, então muitos desses informantes eles trazem a verdade, mas junto com isso também pode haver desinformação, então a pessoa fala uma verdade, mas junto fala uma verdade distorcida, que é para confundir a narrativa e embaralhar a compreensão de quem escuta entre o que é verdade e o que não é. So I equate the secret space program with so in America we say Columbus discovered America in 1492. He sailed the ocean blue. Well, the truth is
the Italians and the Portuguese and many people from Europe, all over Europe, were in America. It's been historically fact that they were there 300 years before Columbus. But, oh, go ahead. Ela está dizendo assim, sobre o programa espacial secreto, assim, ela vai criar um contexto. Ela está dizendo que na América eles dizem, Colombo descobriu a América em 1452, ou não, 1452. Só que assim, ela fez um versinho, né? Ele chegou na América, viu o oceano e cruzou o Oceano Azul. Mas hoje a gente sabe, por fato, por provas, né, que os portugueses, espanhóis e metade da Europa chegou na América pelo menos 300 anos antes, né? Então, né? E é fato. So the question is, why wait 300 years to say that you're in America? And the reason is because you have to make sure that your platform and your colonizing of America, you've got your power in place. So your power places are formed. So 300 years to form your power places, because, you know, you're going back and forth by wooden boats, takes a long time. And only when those platforms and those established colonies are in place do you say, oh, Columbus discovered America in 1492. Então, o que ela está dizendo é, bom, então, qual é o propósito de esperar 300 anos para dizer que Colombo descobriu a América em 1492? Né? Por que esperar 300 anos se eles já estavam aqui? Porque era necessário estabelecer toda uma estrutura de poder para garantir a ocupação desse território, né? Porque atravessar o oceano em barcos de madeira naquela época demorava muito tempo. Então, eles levaram esse tempo inteiro para garantir que eles estariam estabelecidos aqui, que ele teria realmente já desenvolvido uma estrutura de poder para ocupar, para então poder divulgar, descobriu a América em 1492. So, what I think has been happening since space rocketry, you know, modern space rocketry, it's, you know, German space rocketry, and during the World War II, that since then we've been going incrementally into space, and now we're, you know, 70, 80 years in, and we've established some colonization, some ownership, some possibilities. And only when we feel secure in that will we say, oh, hey, we can go to the moon. We can do these amazing things. Então, está dizendo que provavelmente com relação aos programas espaciais secretos esteja acontecendo a mesma coisa. Então, a gente já sabe que na época da guerra, os alemães já tinham desenvolvido um programa espacial, eles tinham essa tecnologia que eles estavam estudando. E a gente já está nessa tecnologia espacial há 70, 80 anos. Então, muito provavelmente esse é o tempo que eles estão esperando. Agora já se estabeleceram, então agora você pode dizer, olha só, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, a gente consegue ir para a Lua. So my guess is that most of the secret space technology is computers, not humans. Na opinião dela, a maioria da tecnologia espacial que a gente dispõe são computadores e não humanos. Okay. It's less expensive. It's easier to manipulate. They keep secrets. A lot of reasons. E por várias razões. São mais baratos, são mais fáceis de controlar e manter segredo. Posso fazer uma pergunta? Posso? Posso. Então, olá, Rebeca. Viu, uma pergunta que eu acho interessante, essa confusão, esse reboliço que existe no mundo não é devido à competição, à disputa a respeito de como vai ser as revelações dessas tecnologias, desse contato com os extraterrestres, porque com certeza existem várias facções diferentes, cada uma quer uma divulgação controlada e uma revelação total, e pode ser até uma terceira via. Não seria por causa disso, porque é algo inevitável, como ela mesma disse, é algo que vai acontecer de qualquer maneira. Então, existe essa competição com certeza, e isso pode se refletir nessa confusão que o mundo está vivendo. Vou fazer essa pergunta, acho que é interessante.
His question is about the current turmoil situation we're living in, and he's asking if this is a consequence of the competition between two narratives, the total disclosure and the partial disclosure narratives, and every side is using all the, let's say, information weapons they have to guarantee a certain narrative, and this would be the reason why we're kind of lost and we don't know what to believe in. I think that the disclosure narrative at this point in time, and I've been in this field for over 20 years, is a completely programmed and controlled narrative. Uau. Ela acredita que a narrativa, né, de revelação agora, e ela já está nesse campo da investigação da revelação há 20 anos, pelo menos, ela acha que nesse ponto ela é uma narrativa totalmente controlada. It sounds nice to talk about citizen disclosure, but in fact, the 18 American intelligence agencies here in this country, they're running disclosure. It's government disclosure. And most of our ufologists are going along with it. Yeah. Ok. Ela está dizendo que pode ser interessante a gente falar de uma revelação dos cidadãos, né? Algo que as pessoas vão revelar e vão trazer à tona. Só que nos Estados Unidos são 18 agências de segurança, e essas agências, elas controlam totalmente a narrativa e totalmente tudo, né? Inclusive as revelações. E a comunidade ufológica está totalmente dentro disso, né? Totalmente parceira disso. So the big confusion will come if they use the global attack op on us. That will be the big confusion. É. E a grande confusão vai ser quando eles usarem esse ataque externo contra nós. Essa vai ser a grande confusão. In terms of confusion that I see in the world, it's all related to a nanomedicine, a synthetic biology, a rolling out of humans becoming cyborgs. É. E o que ela vê hoje da confusão que a gente está, em termos globais, é uma tentativa de uma nanomedicina, né, para nos transformar todos em robôs controlados. That's what I'm going to talk about at the Guardians. Yeah. Talking about it, it's about your latest book, The Survival of Free Will in an increasingly non-human world. Could you explain the threat for free will of this non-human world? I'll say it in Portuguese. Eu aproveitei aqui para falar sobre o último livro dela, que fala de humanos exoconscientes e a sobrevivência do livre-arbítrio no mundo cada vez menos humano, e pedi para que ela explicasse, então, qual é a ameaça que o livre-arbítrio tem sofrido deste mundo cada vez menos humano. The primary threat or challenge to humans today is literally whether or not we're going to become cyborgs. Ela diz que a primeira ameaça, o primeiro desafio que os humanos estão sofrendo agora é se a gente vai ou não se tornar ciborgues. So what is just briefly what is happening? So our DNA is Anne's DNA, Thais DNA, Demis DNA. That's our resonance in life. That's our life resonance. That's our identifier. Uhum. Então ela diz que vai fazer um resumo inicial. Ela está dizendo que o nosso DNA, qualquer DNA, ele funciona como uma ressonância da vida. Então ele tem uma assinatura. Esse DNA faz uma assinatura da nossa vida. So
I have a different resonance than Thais does, or all four of us have a different resonance that's going out into the field of consciousness. Então, cada um de nós tem uma ressonância, eu, Thais, Demis, a Rebeca, cada um de nós tem uma ressonância que é diferente uma dos outros, uma de cada uma, que fica expressa no nosso campo de ressonância. So science has found that DNA self-assembles. So it makes like a Japanese origami. Sim. Ela está falando que o DNA, os cientistas já descobriram que o DNA, ele se monta por si mesmo, né? É como se fosse um origami japonês, todo montadinho, dobradinho. Okay, so that ability of DNA to fold in on itself like an origami, is what is then, there's an application over our DNA that then an artificial lattice structure of nanowires and transistors are placed into that DNA. Deus, como é que eu traduzo isso? Então, assim, que o nosso DNA, ele se monta, então ele se enovela sobre si mesmo. E eles são várias camadas de enovelamento que o DNA faz de forma natural. E o que ela está trazendo, me ajuda, Thais, é que eles criaram uma estrutura... Isso, encapsulou o nosso DNA com uma série de filamentos e transistores que estão encapsulando, estão em volta do nosso DNA. So it's a lattice work of nanowires with transistors. Nossa, é uma rede de nanofios e filamentos que são transistores. Então, imaginem assim, a gente está falando a nível molecular, né? DNA é uma mini partícula que está dentro do núcleo da célula. Imagine que tem uma rede artificial de nanofios que envolve isso e que são transistores. Transistores emitem sinais, né? And it's injectable. It's injectable with a shot. E isso é injetável através de injeções. So it goes biologically into our body and starts to go into our cells and create this lattice work within our DNA. It reproduces itself. Isso, então, é injetado no nosso corpo, invade as nossas células, se reproduz, né? Ele se multiplica por conta própria e invade, né? E envolve o nosso DNA. So that's one example of cellular, say in our brain, for example, brain to computer interface. So that transistor is broadcasting back and forth with the computer, reading our thoughts. And then the computer can talk to it. So basically, you won't need a cell phone anymore. You will be the cell phone. Então, um exemplo que ela está dando, por exemplo, imagina o nosso cérebro, isso no nosso cérebro. Então, esses transistores dentro de cada célula, ela começa a se comunicar com o computador, e o computador consegue ver sinais e devolver. Então, eles ficam trocando informações. Isso simplesmente faz com que a gente não precise, por exemplo, de um celular. A gente se torna um celular. You won't need to play computer games or watch Netflix anymore. It'll be all imported into your brain. A gente não vai precisar mais jogar um jogo online ou assistir Netflix. Vai estar tudo vai ser importado direto para dentro do cérebro. And all of this is possible because they've taken apart actually experimenting on mice brains. So they've reproduced in a lab. They've taken apart mouse brains and they've built computer models of mouse brains that can then be duplicated into humans, part of the cerebral neuroscience of humans. So basically they're using two primary pathways. They're using optical information, so our eyes,
and also auditory or ear information. Meu Deus. Então, assim, isso foi feito em laboratório, então foi criado por modelos usando camundongos. Então, eles fizeram isso em camundongos e criaram um modelo de computador do cérebro do camundongo para depois fazer para nós, para depois trazer para o modelo humano. E eles usaram principalmente duas vias principais de informação, de obtenção da informação. Uma é a via óptica, então aquela informação que vem através dos olhos, e a outra informação auditiva, que entra pelos ouvidos. So by experimenting with these mouse brains, they've been able to then move that into human brains where what I see visually or what I hear auditorily, that's sending out a certain brain frequency that the computer then reads in the model, okay? So they're modeling the human brain, the mouse brain, and then the human brain to pick up what's being sort of lit up in your brain. How's your brain responding? So then they can put that information back into you in the form of language. So Rebecca, não. Então eles fizeram esse modelo, né, nos camundongos e trouxeram isso para o cérebro humano e estão vendo qual é a forma, né, de que forma eles conseguem fazer isso. Então, eles estão escutando os nossos pensamentos, eles estão interpretando os nossos pensamentos e essas informações que entram através dos nossos olhos ou dos nossos ouvidos e devolvendo informação, e isso pode ser implantado, essas informações elas vão ser devolvidas e implantadas, seja na forma de linguagem. Fala, Thaís. Eu vou perguntar para ela se isso já está acontecendo. Is it already happening? yes. Thaís, traduz para ela porque eu tô chocada. Tá bom. Eu tenho a sensação de que muitas vezes coisas que eu penso aparecem na forma de propaganda quase que imediatamente. Anne is saying that she has the feeling that when she thinks of some things, almost immediately she sees it in the computer. Is this the technology? Yeah. It's the beginning. It's the beginning experiments. Yes, like, have you heard politically of the Havana syndrome in Cuba? Sim. Ela está perguntando se a gente já ouviu falar aqui da síndrome de Havana em Cuba. Sim. So that's the sound wave acoustic technology interfering with brain, the ability of a brain to function. So it goes by microwaves, low magnetic frequencies. Essa tecnologia é feita por ondas sonoras, de micro-ondas sonoras e eletromagnéticas que impedem, né, entram pelos ouvidos e impedem o funcionamento adequado do cérebro. Imagino que vocês devam ter visto, isso foi notícia mês passado, né, de várias pessoas ligadas ao governo americano que teriam sofrido, né, esse ataque, casos de síndrome de Havana, como está sendo chamado. Okay. So, to come back around to the secret space program, so what's happening is the powerful political forces are moving into a space age. Então, se a gente voltar para o programa espacial secreto, o que está acontecendo é que forças políticas poderosas agora elas estão se movendo para o espaço, né, para o programa espacial. And as nice as the stories are about equity and climate change and all the stories, the fact is all the money and creativity and all the funding is going into space. Então, apesar de todas essas historinhas bonitas que a gente tem escutado sobre equidade, sobre cuidar do planeta e clima e não sei o que mais, a verdade é que todo o financiamento, todo o dinheiro, todos os recursos estão indo para esses programas espaciais. And humans will be taken care of technologically, will be handled. Exato. Então, os humanos, eles vão ser tutoriados, né? Vão ser controlados por tecnologia. Before talking about more positive aspects about the extra consciousness, since we are already talking about quite negative stuff, can we go straight to AI and explain the role of AI in all this? I'll just say it in Portuguese.
já que a gente já colocou o pé na jaca, já estamos todo mundo aqui de cabelo em pé falando disso, eu falei assim, primeiro, então vamos piorar a situação para depois começar a falar da solução e terminar de uma forma mais positiva. Então, minha pergunta é, qual o papel da inteligência artificial em tudo isso? I actually think, so how I do it is I look at what science and technology are telling me about what they're doing to humans in terms of mind control. Okay. And then I take that information and allow it to affirm who I am as a human. Ok. Então, que ela parte do princípio assim, que ela se posiciona da seguinte forma. Ela está observando que a ciência está mostrando, né, a forma como eles querem transformar o ser humano. Né? E isso tem que dizer para ela a forma em que ela se posiciona como ser humano. So, for example, if a brain project examining building a model of a mouse brain finds out that the mouse brain has 9 dimensions, I can take that for, oh no, I'm sorry, I apologize. The mouse brain has 11 dimensions. Yeah. Mm-hmm. Then I'm thinking, how many dimensions does my mind have that I'm ignorant of and need to find out about? Uhum. Exato. Ela está dizendo assim, bom, se a ciência está dizendo que eles fizeram uma modelagem do cérebro do rato, do camundongo, e o cérebro do camundongo tem 11 dimensões, ela pensa, bom, o que o meu cérebro humano, quantas dimensões o meu cérebro humano chega e que a gente não sabe nada sobre isso porque nunca foi dito. Second of all, so science tells me that my DNA can be used as a platform and it's my identifiable resonance. So I can use that to say, how can I learn to use my DNA when I go out into the universe to multiple dimensions? How can I use my DNA to communicate or to co-create? My DNA is very special. It's something that needs to be guarded and not surveilled. Uhum. Segundo ponto, se a ciência está dizendo que o nosso DNA ele tem uma ressonância que é identificável, então ela tem que pensar o seguinte, bom, como que eu posso utilizar o meu DNA, como eu posso utilizar essa ressonância do meu DNA quando eu acesso essas dimensões, quando a gente vai além, né? Então, o nosso DNA é algo muito precioso e que precisa ser protegido e não investigado e utilizado. Não sei se faltou alguma coisa, Thais. Okay. A third application would be if technology is taking over my consciousness, what is it in my consciousness that I need to sustain and preserve? For example, if I believe in reincarnation, if I believe in life after death, where my astral body leaves my body and goes on its soul journey, and my physical body and my etheric body stay here in death, what is it about that astral body that I need to learn about and apply to myself as a human? Uhum. And not allowed to be captured. Então, terceiro ponto. Se a ciência está dizendo, está sendo mostrado que a tecnologia está querendo se sobrepor, controlar a consciência, ela tem que usar o que a consciência dela o que ela tem como humano pensar na consciência. Então, se ela tem, por exemplo, crença na reencarnação, na sobrevivência da vida após a morte do corpo, ela precisa saber, então, o que esse corpo astral, quando o corpo físico morre e o corpo astral se desprende e segue a jornada da alma, o que está acima desse corpo astral que continua e que ela pode aprender, né, a se sobrepor a esse controle. So,
For years, humans have listened to the church. We've listened to politicians. Now we're listening to scientists tell us about ourselves. And we're really at a juncture where each and every human is going to have to decide, what about them? What about their physical body? What about their consciousness is important enough for them to take a stand and want to live life in a certain way? So I think this is probably technology pushing us into an incredible advancement if we choose to do it. Yeah. Então, ela está dizendo assim, que durante muito tempo a gente confiou na igreja, nos políticos, e agora na ciência, né, essa confiança toda, e agora a gente chegou numa encruzilhada em que cada ser humano vai ter que decidir, né, vai ter que decidir o que tem. Acho que eu faltei aqui. Escapou, Thaís, me ajuda. Cada ser humano vai ter que decidir, na verdade, ela acredita que o que está sendo feito com os nossos corpos está nos empurrando para novas barreiras e nos fazendo, no final das contas, avançar. E aí, só que para onde a gente vai avançar é uma escolha que a gente está fazendo. A forma de avanço é a encruzilhada em que a gente está, que oferece uma escolha de para qual lado a gente vai. Would you say we are now redefining what it means to be human? O que eu perguntei foi se o que a gente está enfrentando agora é uma redefinição do que significa ser humano. E ela falou que sim. Sim. What do you think would be a more evolved definition of what being human means, ao ser em português? Então eu pergunto para ela assim, se a gente está redefinindo o que é ser humano, qual seria a nova definição do ser humano evoluído? I think because this technology is so advanced now, and it's been kept secret so long. I mean, a lot of these programs are 10, 15, 20 years old that they're applying now. They're not new. Wait, please. Ela está dizendo que, em parte, para esses programas, essa tecnologia ser tão... está sendo mostrada e ser tão intensa. Ela está dizendo que esses programas não são novos. A maior parte já tem 10, 15, 20 anos. Ok. So, what we will most likely see is people who decide to follow the technology. And that will be given a lot of media and social media hype. Mm-hmm. Yeah. You'll be the smartest person in the room. You're going to live forever. You're going to have immediate Netflix in your brain. Uhum. Então, o que ela imagina que vai acontecer é que essa tecnologia, né, vai ser muito propagandeada, especialmente pela mídia, pelas redes sociais, e provavelmente o que a gente vai ver é que boa parte das pessoas vão aderir a isso, né? Porque vai ser legal, vai ser cool, né? Você vai ser o mais esperto, vai viver para sempre, vai ter, né, essa interface com a máquina, né? Então isso vai ser promovido como algo muito bom. And actually, the hype will be very exciting. And it'll create a lot of great headlines and social media posts. Uhum. É isso, já estão mostrando que isso vai ser muito legal, já estão criando essas postagens, né, destacadas nas mídias sociais. And it will be advertised as an enhanced human. That's what a transhuman is. It's a technologically enhanced human. Isso vai ser mostrado como o humano melhorado, humano aumentado, né? É isso que define o transhumanismo, né? Um ser humano melhor. É assim que ele está sendo veiculado. So, I think for the exoconscious, that will be another path. We will use the scientific information, like I mentioned, we'll use the scientific discoveries about the brain and the neural systems and the cellular body and the importance of DNA
but we'll use that scientific information in order to advance our consciousness and see ourselves as go ahead, I'll continue. E ela está dizendo que conexo consciência é o outro caminho, é outra escolha. Então, a gente vai utilizar essas informações que a ciência tem trazido, então, sobre o nosso DNA, o nosso cérebro, a nossa consciência, enfim, a gente tem que usar essas informações científicas, mas aplicar esse tipo de conhecimento naquilo em que a gente pode expandir a nossa consciência. It's like when you're learning algebra and somebody explains algebra to you, and all of a sudden you get algebra. You can't unget it. You've got it. Uhum. Ela está dizendo assim, como quando alguém tenta te ensinar álgebra, né? Tu vai até aquele ponto em que a gente realmente entende, a gente chega lá, né? E depois que a gente aprende, não tem como não aprender, não tem como desaprender, ela fica lá, aquela informação está lá. Just if we use the free survey people, for example, so those exoconscious people have had an upgrade or not even an upgrade. They've had an awareness that they are psychic individuals, that their DNA is tied to their psychic intelligence, that their cellular body has a certain resonance that they can use and improve upon and master. And once they begin to do that, they can't undo it. So whole segments of humans individually will be climbing up through this knowledge and mastery. Então, ela está dizendo assim, vamos pegar o exemplo das pessoas da pesquisa do Free, né? Todas aquelas pessoas descobriram que elas tinham potencialidades, que elas tinham esses acessos que o DNA estava colocando, né, acessando níveis de consciência e de contato, e uma vez que elas chegaram nisso, elas não tinham como desfazer isso, está lá, né? Então, elas chegaram lá e nessa forma, né? E agora elas sabem que isso é possível, né? Não tem como voltar atrás. Uau! Fala, Demi, você quer fazer uma pergunta? Se o aumento, ela falou logo no início da live, a respeito do aumento da consciência das pessoas que foram contactadas, não seria um artifício para se contrapor a esse transhumanismo? Uma forma de conter isso, uma intervenção, como se fosse uma batalha mesmo de consciência com o transhumanismo? Would you say that the consciousness expansion that the contactees experienced would be something like a counterforce or a counterattack to the transhumanism agenda? I don't know if counterattack would be appropriate. Unfortunately, I think that the transhuman movement is so massive worldwide that you almost have to work around it. You have to find a workaround. You're not going to deter it. It's going to move. It's moving in the world at such a fast pace now, especially since COVID, that there's no way you can have a revolution or attack it. You just basically make up your mind that this is the spiritual, biological path I'm gonna pursue, and just allow nature and other people to come and join you on that path. Okay. Does that make sense? Yeah. Vamos ver se eu consigo traduzir qualquer coisa, a Thaís me ajuda. Ela está dizendo assim que ela acha que o termo contra-ataque talvez não seja o mais adequado para a gente pensar, porque ela tem visto que essa agenda transhumanista ela está tão desenvolvida, está sendo desenvolvida num passo tão rápido, especialmente depois do evento, né, da Covid, que isso está se distribuindo pelo mundo inteiro, né, numa velocidade que ela acha que talvez a gente não consiga ser algo que a gente vai atacar ou confrontar, mas algo que a gente precise circular, né?
contornar, né, e conviver com, e que esse caminho, na verdade, da expansão da consciência é um caminho espiritual que a gente vai precisar desenvolver e deixar e servir, enfim, como modelo, deixar que os outros aproveitem e vejam esse caminho espiritual como uma opção. There's a project that's been going on for several decades called the Sentient World Simulation. Wow. Sentient. Ela diz que tem um projeto. World Simulation. Ela diz que tem um projeto que tem estado aí por alguns anos, já vários anos, que se chama de simulação do mundo senciente, né? Senciente é a capacidade de ter sensações. Então é isso, é uma simulação com sensações. Esse é o nome do projeto. So what it has done is it's created a profile of every person on the earth. Uau. E o que eles têm feito é criar um perfil de cada pessoa na Terra. And that profile has all of your records. So when you go to the doctor and your doctor puts your information in the computer, or you go to the police and the police put your information in the computer, or the motor vehicle, all of that information is fed into your profile online, up on the cloud. Então, o que tem feito é que toda e qualquer informação sobre você, seja, você vai lá no médico, ele coloca o teu prontuário no sistema, no computador, ou você é abordado pela polícia e isso fica com registro. Toda e qualquer movimentação feita por qualquer pessoa que envolva informação nos computadores, ela alimenta esse perfil. Né? Então, é o Big Mega Data. So, what they're creating, not only biologically in our mind, but also in a computer simulation, they're creating an alternative field of consciousness for us to live in. Então, que eles estão like criando... in a computer game, an avatar. Uau. Então, o que eles estão criando, além dessa coisa de invadir a nossa cabeça, né, criar um modelo da nossa cabeça, do nosso cérebro, eles estão criando todo um ambiente virtual, alimentado pela nossa própria vida, e criando um mundo alternativo virtual, né, como uma simulação virtual, onde a gente, né, como um grande avatar virtual. So, the surveillance capabilities of our avatar to surveil us, to profile us, is massive. Então, essa possibilidade, essa capacidade de vigilância desse avatar, de nos observar, de nos vigiar, de obter todas as informações sobre nós é absurda, né? É massiva. So, for us to think that we can make a revolt, good luck. You're already instantaneously identified. Your iris, your DNA resonance, your facial recognition, all of the data that's tracking you on your phone, where you are, who you're with. Good luck with your revolution. Então, pensar que a gente vai poder fazer uma revolução contra isso, você vai ser identificado imediatamente, seja pelo pensamento, pela ressonância do DNA, tudo, né? O nosso telefone está sendo constantemente traqueado, então eles sabem onde a gente está, onde não está. Então, se quiser fazer uma revolução contra isso, boa sorte. It's stored in the cloud, you know, here in massive data centers across the globe, as well as up in satellites. Essa informação tá na nuvem, tá em muitas centrais de base de dados ao redor de todo mundo, é um megadata que está espalhado por tudo, está nos satélites. I was just going to make a comment, which was very curious, of something I tried to do. A few years ago, I think 2 years ago, I was about to renew my driver's license, and I had to scan my fingerprints and take a photo and things like that. But
the difference this time is that before starting the process, I thought, I do not allow the collection of any data that may harm me. So they took my photo and they were unable to collect my fingerprints. It simply didn't work. And my file had to go to the Brasilia, the country capital, so that I could be allowed to have a driver license without fingerprints, because it was impossible to collect them. So I'm bringing this as, I didn't think of being a rebel, a digital rebel or something like that, but somehow I did it. Yeah, I think that's how. Oh, do you want to translate that? Yeah, I'll say that in Portuguese. Então, o que eu estava contando para ela é que, assim, eu não tinha a intenção de ser uma rebelde digital, tá, gente? Mas alguns anos atrás, há cerca de 2 anos atrás, eu fiz um experimento. Eu estava no Detran renovando a minha carteira de motorista e aí eu simplesmente pensei o seguinte: eu não permito a coleta de nenhum dado que seja usado para o meu mal. E aí o que aconteceu é que foi impossível coletar as minhas digitais. Aí, assim, foi um saco, não consegui tirar minha carteira de motorista, eu tive que esperar uns dias, porque falaram assim, a gente vai ter que mandar seu arquivo para Brasília, para eles autorizarem a emissão da sua carteira sem as suas digitais, porque é impossível. A gente trocou de computador, a gente trocou de máquina várias vezes, e a cada vez que eu colocava a minha mão na máquina, eu dizia, eu não autorizo, mentalmente só, não falei auto em nenhum momento, eu só pensei isso, e nenhuma máquina conseguiu coletar as minhas digitais. Então eu estava contando esse caso para ela, porque funcionou de alguma forma. Okay, so would be that a way to overrule the system with our consciousnness, even though I didn't really think of that at that time? But you did think of it. I did think of it, but I didn't think it would work. That's it. That's the realization. It does work. Yeah. The consciousness, and that's, it's going to be these literally small acts of non-compliance. And we don't have to say anything. We just use our consciousness and it's non-compliance and we're protected. But I think sometimes it will be very difficult. Maybe if you don't get a certain vaccine, you can't get on a plane, or you can't get a job, or any number of things. So there will be strong moral value choices involved also. Então, assim, a Thaís perguntou se, bom, essa seria então uma forma da gente escapar desse sistema de controle, porque quando ela fez, na verdade, ela achou que não fosse funcionar. E aí a Rebeca respondeu que sim, que essa é a forma e que, na verdade, essa é o grande ahá da história, porque a gente precisa se convencer que é isso que funciona, porque é uma decisão consciente, essa afirmação é uma decisão consciente. E ela diz que talvez, né, muito provavelmente vão haver outras escolhas, outros momentos em que isso não será tão fácil, e que a gente vai enfrentar certamente decisões morais muito fortes daqui para frente. Então, ela estava dando exemplos, por exemplo, você precisa viajar, mas não vão te deixar entrar num avião se não tiver o certificado da vacina, ou ter um emprego, ou coisas assim. Então, sim, serão tempos difíceis, de escolhas difíceis pela frente. Ok. Você quer fazer alguma pergunta, Demis? Ou você está no mudo, mas eu te entendi. A gente está aqui na comunicação telepática. Telepático. Tem uma pergunta que você queira fazer ou posso continuar? Pode continuar na sua linha de perguntando. Ok. So, could you explain us which are the choices or strategies that a common person could use as a way out of this situation? Então, porque eu perguntei para ela assim, quais escolhas e quais alternativas uma pessoa comum tem para lidar com toda essa situação? The number one strategy is exoconsciousness.
A estratégia número 1 é a exoconsciência. Right. You have to be able, as you did, Thais, you have to be able to use not just your psychic ability and your psychic intelligence, but you have to use that field of consciousness and go into it and connect with beings that are going to support you and assist you. Not like gods, certainly, but like information and energies where they can help guide you. So exoconsciousness, I don't think humans are going to survive this intact with their natural human consciousness without exoconsciousness. Então, vamos lá. Está dizendo que... como é que funciona isso? Né? Está dizendo que a gente tem que se conectar não através das nossas habilidades mediúnicas, né? Mas que a gente tem que usar a nossa consciência, a nossa exoconsciência, para se conectar nesse campo exoconsciente multidimensional, e lá a gente se conectar com esses outros seres multidimensionais que não são da Terra, porque eles vão nos ajudar nesse processo. E vão nos ajudar não como deuses, né? Mas certamente como guias, como algum apoio, nos dando ferramentas e nos ajudando a atravessar esse processo. Ela acha que a gente não vai conseguir passar por esse sistema todo, né, com a nossa consciência humana normal, que a gente precisa dar esse passo à frente. And I think this strategy to stay intact as an exoconscious human, not as an ET. We're not going to become ETs because we're perfect as humans. So if the strategy to become more human by using our exoconsciousness, that's what's going to really take the human race into the cosmos. Ok. Então, está dizendo assim, que não é... que acessar esse campo, nessa consciência, exoconsciência. Deixa eu reorganizar. Né? Ela está dizendo assim, que a nossa consciência humana, ela não vai sair intacta, né? E que a gente precisa acessar esse campo para que a gente consiga avançar para esse campo multidimensional. Então, assim, não é que a gente vai se transformar em ETs, porque, na verdade, a gente deu muito certo como humanos, está tudo certo, mas é o acesso exoconsciente que vai garantir o acesso multidimensional, cósmico, aos seres humanos. And the other thing exoconsciousness is going to allow us is the ability to keep intact our creativity, our imagination, our critical thinking ability, our what we call co-creative abilities with other people and with other beings. With those intact, we can solve, I think, any problem that comes to us. And that's really what the Institute is about. It's about solving those problems. What is it we're going to need? I mean, I don't think we can even imagine what we're going to need because we're just now being engineered into cyborgs. So we don't really know what we're going to need. Então, ela acha assim que muito provavelmente só através da exoconsciência é que a gente vai conseguir manter intactas as nossas capacidades de solução de problemas, de imaginação, de criatividade, de pensamento crítico, né? Que, na verdade, é o que nos define como seres humanos, na verdade. Se a gente for pensar bem, é isso. Tá? E que o objetivo, inclusive, do Instituto é garantir isso, é preservar isso. Mas quais serão essas habilidades que a gente precisa preservar e o que a gente vai precisar, ela não consegue nem imaginar, porque a gente está recém no início desse processo de ser, né, como é que eu traduzo isso? De ser transformados em máquinas, né? De ser... engenheirados em ciborgues, foi o que ela falou. You know, 20 some years ago, you know, when I created was given that term exoconsciousness, I kind of thought it was going to be kind of a fairy, you know, telling nice stories about ET contact. And
still kind of what a lot of people do, but it's a very different era now. It's very different. And I would have never imagined what is happening and how essential to survival exoconsciousness is. I would have never imagined that years ago. É verdade. Ela está dizendo que quando ela recebeu esse termo, essa definição de exoconsciência lá, esses tantos anos atrás, ela achou que ia contar histórias sobre contatos extraterrestres, né? E contar historinhas, em resumo. E ela não conseguia imaginar, né? Era impossível imaginar o quão vital seria para a nossa própria sobrevivência o desenvolvimento dessa potencialidade, porque entre ela ter recebido essa informação há 20 anos atrás e o que a gente está vivendo hoje é uma era totalmente diferente. Então, ela não pode nem imaginar, não conseguiria imaginar naquela época o quão vital seria essa capacidade para a nossa sobrevivência como espécie agora. Could you give us some examples of the innovations and projects created at the iExo Institute? Então, eu pedi para ela contar para a gente, dar alguns exemplos de inovações e projetos que existem no Instituto de Exoconsciência. One of the things we're trying to do at the Institute is to focus on how we can attract people who use exoconsciousness, so who use their psychic intelligence to invent things. Ok, de novo me distraí. Então, uma das motivações foi como eles poderiam atrair pessoas, né, para compartilhar essas experiências em desenvolver coisas que tenham sido obtidas através da exoconsciência. Because right now, if you're an inventor, you're probably going to be captured by Silicon Valley computer people or defense industry or the military. Porque se você for um inventor agora, muito provavelmente você vai ser cooptado por alguém do pessoal do Vale do Silício, lá dos computadores, ou alguém da indústria militar. And so we're trying to strategize how to create an institute where we can make it safe and also profitable for inventors to want to share their innovations with this exoconscious world of natural humans. Então, eles criaram uma estratégia para tentar ver para criar um ambiente que fosse seguro e também rentável para todos esses inventores que queiram compartilhar suas ideias com essa comunidade exoconsciente. So I worked with the astronaut Dr. Edgar Mitchell on zero point energy, free energy. Mm-hmm. And that's been one of our primary focuses. And another woman, Susan Manwich, who works with the New Energy Movement, works with inventors also in zero point energy. Mm-hmm. Então, ela disse que trabalhou com o Dr. Edgar Mitchell, e um dos principais focos era a energia de ponto zero, né, que é energia livre. Então, foi nisso que eles se concentraram também. E mais com uma outra pessoa, Susan Manwich. Susan Manwich, que também estava trabalhando com essa nova energia, a forma que ela trabalha, que também é energia livre. And also I work with Nancy Duterte. And she works with the psychic. She's worked with a lot of different psychic communities, like remote viewers. E ela também trabalha com essa outra pessoa, a senhora Nancy, que trabalha em várias outras comunidades também, diferentes, trabalhando especialmente com visão remota. So what we're trying to do is to stabilize some kind of a platform where we can find the funding and also be an attractor for those inventors. So around free energy, zero point energy,
all that isn't metered, as well as natural exoconscious medicine, consciousness medicine, consciousness science projects. Então, eles estão So biology and science. Estão tentando criar essa plataforma que seja atrativa, né? Tanto para os criadores, né, que possam ter um rendimento nisso, mas também ter os investidores que queiram apostar nessas ideias. Então, principalmente nesses focos de energia de ponto zero, que é energia livre, medicina de consciência, né, exoconsciente, enfim. Que mais? Matheus? Acho que foi basicamente isso, né? Que tinha biologia de trazer ciência também. E inovações científicas, né? Principalmente nessa área da biologia e medicina e tratamentos inovadores. But we're pioneering and we have to be patient. Ela está dizendo assim que eles são os pioneiros, então eles precisam ter paciência. Patient and humble. Paciência e humildade. Excelente. Excelente. Eu gostaria de perguntar para Rebeca, meu microfone está aberto. Está aberto, né? Está assim. A gente esquece. Dá essa gafe. Então, a respeito do seguinte, o Serviço Secreto Espacial ele está dando indícios que ele está rachado, existem facções diferentes, principalmente quando a gente vê o George Soros falando abertamente mal da China. Isso é impensável há 1 ano atrás. Então, isso não seria um indicativo que existem facções diferentes dentro dos discursos, ou seja, eles não estão se entendendo mais, que existe uma confusão entre eles, não estão falando a mesma língua, igual a queda da Torre de Babel? Dennis is saying that he thinks there are some evidence that the secret space program is breaking into different factions, and one of the examples is the George Soros talking against the major Eastern country. Do you think that people inside the program, it's actually breaking up, and we have a chance of turning it into a more positive program, open for the whole humanity? I'm actually just starting to work with a Russian group who does peace in space, and I'm just beginning to work with them. But that would certainly be my I don't know are you familiar with Carol Rosin's work? Do you know Carol Rosin? Carol Rosin? No. She worked with Wernher von Braun. Sim. Okay, yeah. So she talked about the different peace in space. Okay, peace in space. Yeah. So she's part of it, and there's a large Russian contingent that reached out to us that we're just beginning actually to work with right now. But the whole purpose is peace in space, and once again, we're looking at a very tightly constructed space to underground in the earth infrastructure. The infrastructure is huge. There's a chapter in my book just on the infrastructure, how massive it is. So regardless of that, exoconscious humans have a say in what's going on. So I'll say more, Annie, but that's a lot, sorry. Então, ela está dizendo assim, que, bom, recentemente elas começaram a trabalhar com um grupo que se originou do projeto espacial russo, né? Então, eles começaram a trabalhar com eles, foi feito esse contato através da Carol Rosin. Ela trabalhou com o Wernher von Braun, ela apareceu, inclusive, no documentário que eu e Thaís ajudamos a fazer a tradução, né, do Dr.
Steven Greer. Steven Greer. O mais recente dele. Você deve lembrar, aquela senhora de cabelo branco. E que ela está dizendo, bom, é uma coisa inicial ainda, mas tem muita gente que está vindo e fazendo esse intercâmbio com eles, e que o foco principal é paz no espaço, né, mas que tem uma infraestrutura muito grande, né, então isso é algo muito forte, algo que precisa ser rompido. Então está falando que no livro dela tem um capítulo só sobre infraestrutura, né, tanto, de novo, associada no Programa Espacial Secreto, com uma estrutura underground, né, no subsolo da Terra, e que isso é muito, muito, muito grande ainda. One of the reasons, Demas, is that there's infighting is because there's so much money in space. There's so much money, especially in rare earth minerals that are necessary to build out and sustain the whole computer infrastructure, because we've mined nearly all of the rare earth minerals here on Earth already. We've depleted the resources and we have to go into space. Então ela está dizendo assim pro Demis, né, que o que ela enxerga como uma das principais razões dessa disputa é que tem muito, mas muito, muito dinheiro envolvido nesse programa espacial secreto. E uma das dificuldades é que todos os minerais raros da Terra, que são necessários para construir e manter esses supercomputadores que estão no espaço, eles ainda são obtidos aqui na Terra. So we have to realize that the secret space program is primarily about money and planetary control and weapons and surveillance. So those are the four things: money, planetary control, weapons, and surveillance. That's their program. That's not our program. Então, o que ela está falando assim, que a gente precisa sempre manter o foco que o programa espacial secreto ele é focado em 4 pilares: dinheiro, vigilância, esqueci os outros 2. Armas e poder. Tá, só uma observação da outra vez que ela estava falando também é que, assim, boa parte dos minerais raros que são necessários para construir esse supercomputador, eles quase já foram todos minerados da Terra. E o programa espacial, então, secreto é importante para conseguir essa mineração lá fora. Então, obviamente que essa história para a gente é muito conhecida através das lendas dos Anunnakis. Eu vou perguntar isso em seguida, mas deixa eu esperar terminar. So will there be factions and will there probably be wars in space? Absolutely. It's a perfect scenario for battles. Então, ela continua. Então, será que vai haver guerra no espaço? Ela assim, com certeza. Absolutamente sim. É o cenário perfeito para que ocorram guerras. But Exoconscious Humans, our space initiative is about learning how to live and have community with and co-create with beings on other planets and in other dimensions. So we're not concerned about making money off an asteroid. That's their business, and they're going to continue their business, and we need to stick to our business. Ela está dizendo assim que o foco da comunidade exoconsciente não é fazer dinheiro minerando asteroide, né? Que o propósito da exoconsciência é construir uma comunidade e fazer cocriação do que for com essas consciências, né, externas, tudo dentro desse campo. Então, eles podem seguir lá com o negócio deles de mineração, mas a gente precisa construir também os nossos interesses aqui, que é a cocriação consciente com esses outros seres. And I think sometimes we get distracted
with their battles and with their wars, and we don't do our work. We get distracted. Uhum. Ela está dizendo que muitas vezes a gente fica distraído com as batalhas e com os interesses deles e esquece de tocar os nossos negócios e os nossos interesses que são mais importantes. This whole mining thing reminded me of all the legends we hear from the Anunnaki. People saying they arrived here looking for minerals, and somehow we are doing just the same. We're doing what they are doing. Então, o que eu estava falando é que, assim, essa história toda de mineração lembra muito a história dos Anunnakis, né? Que a gente ouve falar que vieram para cá em busca de metais e a gente está fazendo exatamente a mesma coisa lá fora, né? Parece que não aprendeu muita coisa. Absolutely. There's a book called written by a woman from Microsoft called The Atlas of AI. The Atlas of AI. And in it, she discusses, really, she doesn't say it's Anunnaki, but anyone that knows about Anunnaki and reads her book, it's Anunnaki. It's all about fighting for rare earth minerals. It's all about human enslavement as workers. It's all about the old Anunnaki agenda, is what's going on in space. Uau, ela está falando que sim, com certeza, a resposta para a pergunta da Thaís é sim, e ela deu uma risada e disse que tem um livro que foi escrita por uma mulher da Microsoft, né? Atletas da inteligência artificial, né? Atlas da inteligência artificial. O Atlas da inteligência artificial. E diz que é exatamente isso que quem conhece a saga Anunnaki sabe exatamente que é o que está sendo contado lá. Então, é basicamente a escravização dos humanos como força de trabalho para garimpar metais. We're getting to the end of our interview. Would you have final words for our audience, how we can deal with this whole, it's so much information and it's scary, it's very scary, how people can cope with this whole thing? Well, that's pretty much it. I'll say it in Portuguese. Então, como a gente está chegando, gente, perto das nossas 2 horas de entrevista, infelizmente a gente tem que ir terminando aqui, eu pedi para ela as palavras finais e perguntei para ela o que a gente pode fazer para lidar com esse cenário, que eu vi tudo isso, é muito interessante, mas também é muito assustador. Então, como a gente lida com tudo isso, né, concretamente neste momento? I think when the information gets overwhelming, I oftentimes just flip it upside down and say, what in this information can I use as an exoconscious human? Uhum. Uau, ela está dizendo assim que quando essa informação, a gente fica sobrecarregado com essa informação toda, né? O negócio é virar o negócio ao contrário e perguntar o que eu faço com essa informação como um ser humano exoconsciente? Essa é a pergunta. And sometimes we just need to float through it. We just need to float. Like, float. E às vezes a gente só precisa boiar entre isso, né? Vai flutuando. And also know that we chose to come in at this challenging time. Mm-hmm. And this information may upset us and scare us, but it can also push us to strengthen muscles inside of us, like our psychic abilities, that if they don't get challenged, they don't get stronger. We just stay this weak, kind of flaccid human. And that's not who we are. Está dizendo que assim, que essa informação toda ela pode ser amedrontadora, assustadora, mas que também isso pode servir como um estímulo, isso pode nos empurrar, né, para a gente exercitar aqueles músculos internos da nossa consciência, né,
E sair da zona de conforto, né, para a gente deixar de ser esses humanos flácidos, porque, na verdade, esse poder de consciência, de exoconsciência, é o que nós realmente somos. Então, e a gente não pode nunca esquecer, nunca perder de vista que a gente escolheu estar aqui nesse momento tão desafiador. Então, isso tem um motivo, né? So, to help us get through the traumatizing, scary parts, toward the first of the year, I'm going to start teaching small classes so people can get in there and get to know each other and talk about it and share information. Because I think that's so important, because in a caring community, it's not so scary. I mean, maybe we can do one in Portuguese, maybe I could give a talk and we could translate it and have a discussion, but I'm going to try to do more small group teaching. Mm-hmm. I think that's important now. Yeah. Então, ela diz para pular essa coisa tão, né, do trauma e do pavor, ela tem feito pequenas turmas, né, grupos pequenos nesse ano, então, para que a gente possa se conhecer e compartilhar experiências, compartilhar, né, conhecimentos, porque ela vê que essa formação desses pequenos grupos faz com que todos fiquem mais fortes. Então, ela tem visto que isso é importante, quem sabe a gente consiga fazer em português, ela faz uma pequena fala, a gente traduz, porque ela sabe que isso é importante, que em pequenos grupos a gente consegue se apoiar uns aos outros. And I would say, finally, just being in nature and being a natural human. Be a natural human. You have everything you need to operate. And just remind yourself that you don't have to be a cyborg or an ET. You're amazing just who you are. É verdade. E outra coisa, né, para encerrar, ela diz assim, voltem para a natureza, né, vamos ser humanos naturais. A gente não precisa ser um ciborgue, a gente precisa lembrar que nós somos perfeitos do jeito que nós somos, a gente não precisa de nada externo. Então a gente precisa lembrar disso, né, e ser naturais. É interessante porque acho que todas as pessoas todos os insiders, as pessoas que falam sobre transição planetária, eles podem ter visões discordantes, mas todo mundo tem um denominador comum, que o único que pode realmente resolver o problema, a solução do problema está dentro de nós mesmos, ou seja, através da consciência, né? Então, a nossa consciência é o dispositivo da nossa salvação, nós somos os nossos salvadores. Achei isso bem interessante, né? A gente frisar. Vou até falar para ela, não sei. Demis just said that whomever we're listening to, it may be a whistleblower, an insider, people from different backgrounds. Everybody's saying that we are those saviors we're looking for. It's inside us. It's our consciousness. This is the way out of this situation. Yeah. Thank you. I agree. we have to depend on ourselves. We're the bottom line. Exatamente. A gente só precisa depender de nós mesmos, né? Essa é a base. Perfeito. Perfeito. Gratidão pela presença da Rebecca Hardcastle, das nossas amigas aqui, as meninas superpoderosas também, né? Nossa grande amiga aqui também. Já fez uma entrevista com vocês na Fênix, né? Agora no canal Demis Viana Mundo Secreto. Gratidão também pela presença de todos os amigos, né? E até a próxima live. A próxima live que vai ser terça-feira, tá? Terça-feira, nesse mesmo canal, neste mesmo horário. Tá ok, meus amigos? Gratidão. Bye. Thank you. Até a próxima live. Thank you, Rebecca. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.